Irmãos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, até o versículo de número 10, diz assim o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. A nossa mensagem ela tem como título Da sepultura para o trono. Paulo enfatiza com muita clareza que Deus em Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou. Observe que a Bíblia ela vai tratar a questão da morte não apenas do ponto de vista da vida física, mas sobretudo do ponto de vista da vida espiritual. E Paulo ele apresenta que todos nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos resgatou dessas nossas condições e ele nos deu vida. O primeiro capítulo da carta aos Efésios acentua o amplo alcance do plano de Deus. Se observarmos o capítulo 1, nós perceberemos que ele apresenta o amplo alcance do plano de Deus, o qual inclui todo o universo e se estende de eternidade em eternidade. O plano redentor, o plano de salvação de Deus, ele não é restringido a um grupo específico. Ele abrange a toda a humanidade que responder positivamente a esse chamado. O capítulo 2, ele mostra a questão histórica desse plano na vida do seu povo, através de uma ressurreição espiritual dos crentes. Então, se o capítulo 1 ele mostra o plano de Deus, o capítulo 2 ele mostra a execução desse plano, por meio da vinda do seu Filho até a terra para a salvação de toda a humanidade. Tendo descrito a nossa possessão espiritual em Cristo, Paulo volta agora para a nossa posição, porque nós saímos de uma condição para uma outra. Há um antagonismo naquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós vivíamos anteriormente. É por isso que eu propus a falar isso, da sepultura para o trono, porque na sepultura eram as condições que nós estávamos sem Cristo. Esse era a condição de toda a humanidade.
Veja que Paulo diz que ele nos deu vida. Se ele nos deu vida é porque nós estávamos mortos. Essa era a nossa condição. Só que agora ele não apenas nos dá vida, ele nos leva para uma condição totalmente distinta daquela que nós estávamos. Porque em Cristo, o texto diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E nos colocou e nos prepara para vivermos um trono de glória juntamente com o nosso Senhor. Nós somos tirados da sepultura e conduzidos para o trono. O que Paulo fez nesse parágrafo é pintar um contraste vívido entre o que o homem é por natureza. Ele expressa com muita nitidez aquilo que o homem é por natureza. E ele descreve nesse texto que sem Cristo nós somos os filhos da ira. Isso é o que nós somos por natureza. E o que pode vir a ser mediante a graça de Deus. Vejamos, meus irmãos, as 4 grandes obras realizadas na vida do homem que saiu da sepultura para o trono. Ele nos deu vida, diz o apóstolo Paulo. A primeira grande obra realizada na vida do homem é a obra do pecado contra nós, que é o que Paulo descreve nos versículos iniciais. Antes de Cristo, estávamos vivos para as atrações do pecado, mas mortos para Deus. E é assim que Paulo apresenta, que nós éramos inclinados, né? Nós estávamos inclinados, ele diz, nas quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos então, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Perceba, meus amados, que não há privilégio maior do que ser resgatado dessa condição e nos levado a uma condição de harmonia com Deus. Em Cristo, nós voltamos ao nosso estado original. Em Cristo, nós voltamos à condição que tínhamos antes da queda. Porque o que nos afasta de Deus, irmãos, o que cria uma barreira, um obstáculo intransponível entre nós e Deus é o pecado. E nós percebemos que isso ocorreu, essa ruptura, ela ocorreu mediante a transgressão de Adão. Então houve uma cisão, houve um obstáculo que foi posto entre nós e Deus. E essa condição de afastamento de Deus é uma condição que nos leva a andar, diz Paulo aqui nesse texto, e a Bíblia também apresenta em vários outros momentos, que nos leva a andar segundo as inclinações dos desejos pecaminosos. E as inclinações dos desejos pecaminosos, Paulo ele caracteriza isso como um estado de morte espiritual. E é dessa condição de morte espiritual que nós fomos resgatados para uma vivência ao nosso estado original, que era um estado de harmonia constante com Deus. Então existe a obra do pecado contra nós. O homem é incapaz de atender e apreciar as coisas espirituais no seu estado pecaminoso. Ele não pode fazer nada que possa agradar a Deus. Assim como uma pessoa morta fisicamente não responde aos estímulos físicos, assim também uma pessoa morta espiritualmente é incapaz
de responder aos estímulos espirituais. Não há como nós exigir que alguém que foi morto, ela possa fazer qualquer tipo de movimento físico, porque ela está fisicamente morta. Assim também aquele que está morto espiritualmente não tem como responder aos estímulos espirituais. E a causa da morte, Paulo, ele vai identificar como sendo os delitos e o pecado. Essa foi a causa da morte. A Bíblia diz, amados, em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Há uma retribuição para aquilo que nós fazemos, ou para o bem ou para o mal. Haverá uma retribuição. E tomando as nossas atitudes como uma retribuição a ser recebida posteriormente, Paulo diz que será retribuído com a morte aquele que anda na prática do pecado. E essa morte, irmãos, ela é uma separação. Assim como a morte separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. Na queda de Adão nós fomos separados, destituídos da sua presença. É por isso que Paulo, ele nos chama como filhos no estado pecaminoso, como filhos da ira, porque era isso que cabia ao ser humano, sermos alcançados pela ira de Deus. Mas um dia, meus amados, Deus, ele nos alcançou com a sua misericórdia, e ele foi nos resgatar aonde nós nos encontrávamos. É bem verdade que algumas pessoas têm uma caminhada na presença de Deus desde a sua tenra idade, desde muito novos, cada um tem um histórico de vida. Mas outro, meus irmãos, foi resgatado de um histórico de vida um tanto difícil. Algum foi resgatado de um histórico de vida que não é nada elogiável. E na sua misericórdia, Deus, ele foi nos buscar aonde nós nos encontrávamos, meus amados, nos nossos delitos e pecados, diz o apóstolo Paulo. O incrédulo não está apenas doente, irmãos. Ele está morto do ponto de vista espiritual. Ele não necessita apenas de restauração, mas de uma ressurreição. É necessário ressuscitar essa pessoa, tirá-lo dessa condição que ele se encontra. O homem não convertido vive para agradar à vontade da carne e os desejos do pensamento. Suas ações são pecaminosas, porque os seus desejos são pecaminosos. Perceba que as nossas ações, ela é simplesmente um fruto daquilo que está em nós, intrinsecamente no nosso interior. É por isso que Jesus Cristo, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. É necessário nós cuidarmos da nossa condição espiritual, porque as nossas atitudes, ela é apenas um reflexo daquilo que está, ou daquilo que faz parte da nossa natureza. O nosso corpo, ele apenas responde a estímulos, meus irmãos. O nosso corpo, ele apenas está respondendo aos desejos internos que nós manifestamos. Aleluia! Nessas condições, o homem não convertido por natureza, ele é filho da ira, e pelas obras, filho da desobediência. Fora de Cristo, irmãos, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, e cometendo e condenado à ira de Deus. Condenado à ira de Deus dentro dessas condições. Segunda coisa que nós percebemos como obra de Deus dentro dessa exposição que Paulo faz, é a obra de Deus em nós, irmãos.
Porque se no primeiro ponto nós observamos a obra do pecado contra nós, esse é o primeiro aspecto que Paulo apresenta, que andávamos segundo os desejos pecaminosos e por natureza nos constituímos filho da ira. Então isso é a obra do pecado contra nós. Num segundo plano, nós observamos a obra de Deus em nós. Porque antes de Deus ele trabalhar, meus queridos, por meio das nossas vidas, e Ele atua por meio de nós, Ele precisa trabalhar em nós. Nós precisamos ser moldados segundo a sua boa vontade. Nós somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos das consequências dos nossos pecados. Deus, Ele salvou nós de nós. Percebe? Que Deus, Ele nos salvou de nós mesmos. Porque a condição do homem sem Deus, irmãos, é uma condição que não há possibilidade de ser remediada. Não há remediação para a condição do homem, dentro da sua natureza pecaminosa. Então Deus, Ele nos salvou das consequências dos nossos pecados. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Paulo, ele vai contrastar o que somos por natureza e o que somos pela graça. Porque por natureza nós somos filhos da ira. Mas pela graça, irmãos, nós somos redimidos dos nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele nos resgatou, amados, sem que nós fizéssemos nada por isso. Não precisa pagar. Não é necessário ter uma condição intelectual privilegiada. Não é preciso ser uma pessoa dentro da sociedade reconhecida. Não é preciso ter uma condição de destaque. É necessário simplesmente se render ao seu chamado, que Ele nos tira da nossa condição de pecado e nos coloca numa condição de privilégio. Aleluia! E quais são os atos de Deus, amados, para nos resgatar dessa condição? Deus, Ele nos amou, meus queridos. Deus, Ele nos amou, ainda que nós não fôssemos dignos do seu amor. E a história do profeta Oséias, ela exemplifica a infidelidade do ser humano para com o Senhor. E mesmo diante da nossa infidelidade, Deus nos amou. Por natureza, Deus, Ele é amor, amados. Saiba uma coisa: não existe nada que você faça que possa fazer Deus te amar mais. E não existe nada que você faça que possa fazer Deus te amar menos. Você pode fazer o que você fizer de bom, isso não faz você amar, isso não faz Deus amar você mais. Deus, Ele ama. E nada pode fazer Deus amar mais do que Ele já ama. E nada pode fazer Deus amar menos, amados. Mesmo diante dos nossos pecados e da nossa transgressão, não diminui em nada o amor de Deus para com as nossas vidas. Os nossos pecados, irmãos, ele ofusca, ele impossibilita nós ver Deus como Ele é. Os nossos pecados, ele impossibilita nós nos aproximarmos de Deus da maneira que deveríamos, perceber Deus da maneira mais adequada, mas isso não anula o seu amor para com as nossas vidas. Deus nos amou, e foi essa condição que fez com que Ele enviasse o seu Filho para nos salvar. Aleluia! Mas o amor de Deus, na relação com os pecadores, ela torna-se em graça e misericórdia, meus amados. A relação de Deus com esse amor para com as nossas vidas,
torna-se graça e misericórdia. Deus, ele é rico em misericórdia e em graça. E essas riquezas tornam possível a salvação do pecador. O amor de Deus, ele é tão grande para com as nossas vidas, que possibilita a salvação do pecador. Foi no Calvário que Deus demonstrou o seu repúdio ao pecado e o seu amor pelos pecadores. O Calvário, irmão, é o ápice, é a exemplificação máxima do amor de Deus para com as nossas vidas. É no Calvário que Deus, ele evidenciou de maneira categórica o seu amor para cada um de nós. Paulo não apenas fala sobre a nossa salvação, mas também sobre a motivação de Deus em nos salvar. E ele alista 4 palavras: amor, misericórdia, graça e bondade. Esses 4 aspectos estão evidenciados na nossa salvação. Amor de Deus, a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade. Ao ressuscitar a Cristo, Deus demonstrou a suprema grandeza do seu poder. Ao nos salvar, Deus demonstrou a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, atuando sobre as nossas vidas. Aleluia. Deus, ele nos amou. Segunda coisa, Deus, ele nos ressuscitou. Deus nos tirou da sepultura espiritual que o pecado havia nos colocado. Essa era a condição de todos nós, indistintamente, até mesmo para aqueles que nasceram em um lar cristão. Essa condição só mudou mediante ao aceitar voluntário dessa pessoa a Cristo como Salvador de sua vida. Então Deus, ele nos ressuscitou da nossa condição de pecado e realizou uma poderosa ressurreição espiritual em nós pelo poder do Espírito Santo. Quando cremos em Cristo, irmãos, passamos da morte para a vida. Recebemos vida nova, vida de Deus em nós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus apenas não nos ressuscitou, Deus agora coloca o ser humano também em uma condição de exaltação, uma condição diferenciada daquele que ele tinha anteriormente a esse encontro com Cristo. Nós não apenas saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também fomos exaltados. Porque estamos unidos a Cristo, somos exaltados juntamente com Ele. Paulo, ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios: se morremos com Cristo, fato é que com Cristo também ressuscitaremos. Agora nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado e de toda a potestade. Por último, dentro desses 4 aspectos da ação de Deus, Deus, ele nos guardou. O último propósito de Deus em nossa salvação é que por toda a eternidade a igreja possa glorificar a graça de Deus. O alvo principal de Deus na nossa salvação é a sua própria glória. A salvação é um presente e não uma recompensa. Nós não somos salvos pelaquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pelaquilo que Cristo fez. Salvação não é recompensa, amados, até porque não há como retribuir a Deus esse ato. A Bíblia diz que se nós fôssemos pagar a nossa salvação, os nossos recursos esgotaríamos antes. Então nem mesmo os homens mais ricos do mundo, nem mesmo aqueles sheiks árabes de Dubai, nem mesmo Bill Gates teriam condições de financiar a sua salvação. Não há qualquer possibilidade disso acontecer.
Então a salvação, ela é um presente e não a recompensa. Ela é uma dádiva de Deus. Que maravilha, meus queridos. A salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi plenamente realizada na cruz por Cristo. É isso que Paulo tenta deixar muito claro. Pela graça sois salvos, diz o versículo 8, mediante a fé, e isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não há como você conquistar a salvação ela é ganha, ela é um presente dada por Deus. Por isso precisamos valorizá-la, meus queridos. Aleluia. Não podemos acrescentar mais nada à obra que Ele realizou. Não há como acrescentar nada ao que Deus realizou. Agora, não existe mais necessidade de sacrifícios ou rituais. Fomos reconciliados com Deus. Aleluia. É por isso que salvação, amados, ela não é apenas ir para o céu. Ir para o céu é o último estágio da salvação. Salvação, ir para o céu, é o último momento. Salvação, meus queridos, é um relacionamento com Deus. Mas não apenas no céu, mas aqui e agora. Já começou, já se iniciou, desde o momento que você decidiu entregar a vida a Cristo. Ir para o céu, amado, vai ser apenas uma consequência desse relacionamento que tivemos com Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceira obra, é a obra de Deus em nós, meus queridos. Perceba que o pecado, ele agiu em nossas vidas. Deus, ele nos tira dessas condições, fazendo essa sua obra em nós. E agora ele vai agir através de nós. O versículo 10, Paulo ele diz: pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, ele agiu nas nossas vidas, agora Deus ele vai agir através de nós. Por meio de nós, Deus ele vai agir nas nossas vidas. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos a obra de arte de Deus. Isso significa que Deus ainda está trabalhando em nós, nos moldando segundo a sua boa vontade. E sempre há espaço em nós para aperfeiçoamentos, para que Deus ele venha atuando nas nossas vidas e moldando-nos segundo a sua boa vontade. Ele não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Deus está esculpindo em nós um caráter cristão pelo poder do Espírito Santo. A conversão não é o fim da obra, mas o começo. Quando entregamos a vida em Cristo, não é o fim em si mesmo, é apenas o início de uma obra extraordinária que está se iniciando. A concretização dessa obra é que é a nossa presença eterna diante do Senhor. Nós estamos apenas começando, estamos apenas iniciando esse trabalho. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por último, meus irmãos, percebemos a obra de Deus através de nós. Então Deus ele trabalha em nós e através de nós. Não fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Nós não fomos salvos porque fizemos boas obras, mas para fazermos. Percebe que é diferente? Então nós não fomos salvos porque fizemos algo de bom.
mas nós fomos salvos para fazer algo de bom, para as boas obras. É somente pela fé que somos justificados, mas a fé que justifica jamais vem sozinha. É por isso que Tiago, no capítulo 2, ele vai citar um texto que causa muita confusão até hoje dentro da igreja, né? A respeito do fé e obras. E Tiago diz que a fé, ela só pode ser evidenciada pelas obras. A fé só pode ser evidenciada pelas obras. Então a fé, ela não é algo que você pode medir. Não tem como você quantificar a fé, mas ela fica evidenciada, ela torna-se notória por meio daquilo que nós fazemos, por meio das nossas práticas de vida durante o nosso dia a dia. Então veja que a fé é somente pela fé que somos justificados. Mas a fé que justifica jamais vem sozinha. Ela vem acompanhado, meus irmãos, com práticas, com atitudes nobres. Agora Paulo fala sobre as obras que são resultados da salvação. Veja que a avaliação ela é totalmente inverso daquilo que muitas pessoas imaginam. Nós não somos salvos pelaquilo que nós fazemos. Mas a partir do momento que você é salvo, você tem uma prática de boas obras. Então você não é salvo por elas, mas mediante a salvação, você pratica as boas obras. Elas são boas obras em contraste com aquelas obras inspiradas pelo diabo no mundo e na carne, que tínhamos antes do encontro com Cristo. Essas obras devem ser vistas em nós, não para a nossa autoexaltação, mas para a glória de Deus. Então, como disse o próprio Jesus Cristo, não tem como se ocultar uma cidade que foi edificada sobre um monte. Há possibilidade? De maneira alguma. Quando você vai viajando de um local para o outro, que tem uma cidade construída num local alto, você vê ela de longe, sobretudo se for à noite, né? De longe você consegue avistar essa cidade. Então não há como ocultar aquele que pratica boas obras. No entanto, isso não deve ser feito para nossa autoexaltação, mas para a glória de Deus. Elas são preparadas de antemão por Deus, enquanto o descrente anda segundo o curso deste mundo. O crente anda nas boas obras de Deus, nas obras que Deus preparou para ele. Isso significa que Deus tem um projeto para a nossa vida e que podemos realizar na vida esse projeto que Deus ele traçou para nós. Sabe o que me deixa maravilhado com isso, irmãos? É que Deus ele não trabalha apenas com um plano para nós, porque o plano de Deus aqui e ali nós estragamos. Às vezes Deus ele tem um plano tão bem elaborado, só que nós acabamos estragando com as nossas atitudes. Só que Deus ele reconstrói isso, porque ele tem um projeto estabelecido. E independente do plano, o projeto se concretizará. Então, os caminhos não importa muito. Os caminhos que Deus tomará para nos salvar, não importa muito. Fato é que Deus, ele nos salvou. Ele nos resgatou das nossas condições. Há pessoas que foram resgatadas em um reconhecimento que ela teve da soberania de Deus. Há outros que foram resgatados em meio a uma necessidade extrema. Há outros que foram resgatados em meio à morte. Então os caminhos não interessam. Os caminhos que Deus utilizou é o que menos importa. Porque Deus ele não tem apenas um plano, mas um projeto de vida para o seu povo.
E é por isso que Ele nos resgatou das nossas condições. Ou de uma forma ou de outra, Ele foi nos buscar aonde nós estávamos, tirando-nos da morte e nos trazendo para a vida. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Deus nos deu vida, meus queridos. E é por causa disso que nós glorificamos ao seu santo nome. Caminhando para a nossa conclusão. Você tem experimentado a obra de Deus por você, em você e através de você? Você está experimentando a liberdade em Cristo ou ainda está preso aos vícios, hábitos e escravidão da velha vida, da natureza anterior? Porque esse é o objetivo de Deus, trabalhar em nós e por meio de nós. Louvado seja o seu santo nome. Ele nos resgatou, meus queridos, nos dando vida para que nós atuássemos para boas obras. Não fomos salvos por ela, mas fomos salvos para elas. Que nós possamos caminhar em conformidade às descrições que a palavra de Deus ela nos dá. A Bíblia, meus irmãos, ela não apenas identifica a nossa enfermidade, mas Deus, Ele prescreve a receita do remédio necessário. É bem verdade que às vezes esse remédio é um tanto amargo, meus queridos, mas o fato é que ele cura. O remédio que nós tomamos para curar as nossas feridas, às vezes ele é um tanto amargo, mas a certeza que nós temos é que ele cura. Aleluia. E nunca mais essa enfermidade ela volta para nos levar à morte como anteriormente. Entregue a vida a Cristo, viva para Cristo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Bendito seja o seu santo nome. Deus em Cristo abençoe a todos, meus amados. Glória a Deus.